E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Na caixinha de perguntas, de vez em quando, eu recebo a seguinte pergunta: o que eu acho sobre o movimento da paternidade espiritual? Bom, nos últimos anos, o movimento neopentecostal tem defendido a ideia de uma paternidade, de uma cobertura espiritual, onde nós devemos nos submeter a uma liderança e que essa liderança deve ser encarada como um pai espiritual para a gente. Portanto, viver em desacordo com essa liderança é viver na prática, literalmente, do pecado, já que essa pessoa é o próprio representante de Cristo aqui no meio da igreja, no meio da congregação que a pessoa faz parte. Bom, pessoal, isso é abominável por diversas formas, tá? Em primeiro lugar, a Bíblia é muito clara em apontar apenas Cristo como o único mediador entre Deus e os homens. A doutrina da paternidade espiritual, ela quebra a própria doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes, ou seja, todos nós temos livre acesso ao Senhor. Alguém pode alegar que o apóstolo Paulo tratava Timóteo como filho, Timóteo tratava Paulo como pai na fé, mas isso é muito diferente. Uma coisa é eu considerar alguém como meu pai na fé, como alguém que, puxa, foi muito importante na minha trajetória, alguém que me ajudou como mentor. Quanto a isso, não há nenhum problema. Reconhecer até publicamente pessoas assim. Quanto a isso, não há nenhum problema. O problema é quando isso passa a ser uma obrigação, quando isso passa a ser uma imposição, quando isso passa a ser uma relação formal. É bom lembrar que quando Jesus estava fazendo um duro discurso, um duro sermão contra os fariseus, Jesus fala exatamente disso, né? No capítulo 23 do Evangelho segundo Mateus, no versículo 9, vou ler aqui na Nova Almeida Atualizada, diz assim: aqui na terra não chamem ninguém de pai, porque só um é o pai de vocês, aquele que está nos céus. Não é que Jesus está literalmente proibindo que possamos chamar alguém de pai, o nosso próprio pai, pai terreno, ou mesmo um líder espiritual de pai. O que Jesus está trabalhando aqui, a gente precisa entender o contexto, é que os fariseus adoravam títulos. Os fariseus adoravam exigir um tratamento de respeito, ainda que eles não fossem dignos muitas vezes desse respeito. Então é aí que mora o perigo dessa tal de paternidade espiritual. Pessoas muitas vezes abusadoras, pessoas autoritárias, pessoas sem um pingo do evangelho, mas que tornam a relação com seus congregados uma relação de poder. É uma relação de poder que é alimentada com essa ideia de que ele é obrigatoriamente o pai espiritual dessas pessoas. Portanto, pessoal, tome muito cuidado com isso. Isso não faz parte da história do pentecostalismo, tá? Isso é uma invenção nova dos últimos 20, 30 anos nos ambientes mais neopentecostais e que nós precisamos rejeitar com todas as nossas forças, porque só Cristo é o nosso sumo sacerdote, só Cristo é o nosso mediador, nós temos livre acesso ao Senhor. É importante honrar os líderes, é importante considerar e amar a nossa liderança, mas jamais tornar ela uma liderança infalível cuja relação passa a ser uma relação literalmente de abuso espiritual, tá bom? Se você estiver num ambiente assim, pense muito com carinho se vale a pena continuar sobre um líder que abusa do seu poder para escravizar pessoas. Um abraço a todos vocês, que Deus os abençoe.